Olá. Lá, podemos dar início, então? Desculpem o pequenino atraso, mas problema de conexão de internet. Mas estamos aqui, graças a Deus. Dom Eduardo está ali, muito bem-vindo, Dom Eduardo. Para a gente é uma grande alegria a presença do Senhor, sua bênção. Também a presença dos demais, não é? Graças a Deus. Muito bem. Que bom pela primeira vez, né? Vamos dar esse passo. E isso, se Deus quiser, é o início de um grande caminho. Bom, vamos fazer uma simples oração para a gente dar início. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então, mais uma vez, obrigado a todos estarem presentes, né? Estamos aí começando um caminho novo, e a gente já começou a dar esse passo algum tempinho atrás, com uma pequeno agrupamento, né, de pequenas reuniões, e agora, né, todo mundo junto aqui, tanto quanto possível, né, juntos apesar de distantes, mas é um passo que nós podemos dar agora. E, na verdade, assim, eu só quero fazer essa abertura, esta apresentação aqui, muito breve, para dizer a todo mundo o seguinte: a nossa expectativa, né, é de que a gente não vá ficar assim, né? Mas partindo desta situação, nós vamos transformar esse limão em limonada, né? Então vamos aprendendo nessa situação a criar este caminho de comunicação mais rápido, mais interativo também, mesmo quando a gente não consegue sentar todo mundo numa mesma sala ou ir para um determinado evento ou tal, coisa e tal. Só que isso aqui não será a nossa prática, vamos dizer assim, única, não é? Na verdade, nós estamos partindo disso com a intenção de nos reencontrar, nos reagrupar, nos motivar a ir adiante, não é? E quem sabe, Deus sabe, na verdade, né? No próximo ano a gente consegue já realizar o nosso congresso Católicos em Células, que está já há tanto tempo aí parados. E com a gente foi uma coisa muito chata, né? Que todo mundo deve talvez se recordar. Antes mesmo da pandemia, o congresso que nós teríamos, aí viria o padre lá da China, teve um problema no Brasil na época, foi uma coisa lá dos caminhoneiros, e aí não foi possível, teve que remarcar, enfim, e todas essas coisas que aconteceram. Mas nós estamos juntos, e agora a gente está mais próximos, e por essa razão nós quisemos abrir, né, esta via de comunicação e aproximar, inclusive, aqueles que, mesmo que não ingressaram num caminho de estruturação das células de forma pujante, ou os que já estavam e tiveram algum arrefecimento, para que todos nós possamos nos unir, nos ajudar, nos empurrar e criar expectativas juntos, com certeza as melhores expectativas de avançarmos, né? E como um sinal da graça de Deus, esta reunião tem a presença do Dom Eduardo Malaspina, que está aqui para
nos dizer como pastor, como voz da igreja, sucessor dos apóstolos, e um grande companheiro desse caminho, porque eu conheço o Dom Eduardo quando ele era um dom sem ser dom, né? Lá como pároco em São Carlos. E a gente, graças a Deus, né? Houve essa aproximação para podermos caminhar juntos dentro dessa visão que nós acreditamos ser uma visão muito abençoada na nossa maneira de nos organizar, de evangelizar, de viver como católicos, né? E aí Deus nos presenteou, né, do meio, já do nosso meio, né, com o Dom Eduardo, que hoje está aqui para nos abençoar. Então, essas poucas palavras, né, hiper atrasados, não por minha culpa aqui, mas agradecendo a presença de todos e pedindo a todos que a gente se abra assim amplamente para as novidades, porque eu tenho certeza que Deus não vai nos decepcionar. Existe esperança no nosso coração, né? E a esperança não decepciona. Tá bom? Dom Eduardo, mais uma vez, muito bem-vindo. Por favor, fique à vontade e nos abençoe. Obrigado, Sandro. Nossa saudação a você, ao César, à comunidade Fanuel, e a todos aqueles que estão integrantes aí. Eu estou vendo aqui os padres, minha saudação aos padres, aos diáconos, também religiosos, religiosas consagrados aí, supervisores, líderes e alguns membros de célula também, para a gente refletir um pouco esse momento. Eu começo, eu vou falar uns 10 minutinhos, depois eu falo mais 20, mais uns 35 minutinhos, depois eu termino tudo uns 45 minutos, pode ser? Eu penso que vai ser chato, mas vocês vão aguentando aí um pouco, tá? Faça um cara de gente feliz, alegre, retumbante, tá? E a gente vai conversando. Eu começo dizendo que há 4 coisas para mover o mundo. Se você tem sempre um papel e uma caneta, você vai anotando aí, que é sempre importante, tá? Que coisa eu não tenho texto para passar, não, vou falando, tá? Primeira coisa são as ideias. Sem as ideias, o mundo não se move. Primeiras ideias. Segundo, as pessoas que constituem as ideias. Sempre lembrem disso. As ideias, as pessoas que constituem as ideias. Terceiro, as estruturas. E quarto, os recursos. Quando invertemos essas coisas, obra nenhuma funciona. Nenhuma. Nem aquela obra da sua paróquia, que o padre está lá tentando fazer e não consegue, né? Nem o processo de evangelização, o modelo de evangelização que a gente está aí lutando. Tome cuidado para a gente não inverter as coisas. Primeiro, as ideias. Segundo, as pessoas. Terceiro, as estruturas. Quarto, os recursos. Quando você, às vezes, lutamos pelas estruturas, esquecemos das ideias das pessoas, invertemos a ordem das coisas, as coisas não vão funcionar jamais. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre aquela comunicação que sempre Jesus nos faz pensar. Ele sempre nos diz fórmulas introdutivas ao seu discurso, e uma delas está lá no Evangelho de São Lucas, do capítulo 13, versículo 18, aqui é semelhante o reino de Deus. Como hei de compará-lo? Aqui é semelhante esse tempo. Como que nós podemos comparar esse tempo que nós estamos vivendo? Na verdade, tudo foi colocado em xeque, não só as nossas células, né? E aí a gente está buscando este recomeço, essa busca pela esperança, mas não só nós, né? Nós realmente fomos... existe um atestado de declaração de situações inadequadas que não cabem mais vivenciar aquilo que nós vivíamos. Então, será que vamos voltar agora àquilo que a gente vivia em 2019? Talvez essa seja a pergunta, né? Não é... Quanto tempo nós vamos precisar para voltar a tudo aquilo que vivíamos em 2019? Para voltar à situação que nós estávamos? Então, essa pergunta está feita e formulada errada. Nós não vamos mais voltar àquilo que nós vivíamos em 2019. Pelo contrário, nós estamos num outro patamar que até o final dessa reflexão
a gente abre perspectiva para falar sobre isso. Mas nós sabemos como era o passado, mas nós não temos ainda exatamente como será o futuro. E Jesus, nosso mestre, vai fazer com que a gente consiga fazer este exercício da escuta, da forma mais profunda à realidade que nós estamos vivendo. Temos coragem de colocar perguntas. Papa Francisco, vocês já descobriram que é o Papa dos processos. Ele nunca fecha nada, ele sempre coloca uma pergunta para abrir processos. Esse nosso encontro aqui não vai fechar nada também. Vai colocar mais perguntas para abrirmos para mais reflexões, e as reflexões serão amadurecidas. Então, em vez de nos precipitarmos de ir lá na nossa pasta, na nossa bolsa, né, e julgarmos que temos todas as respostas, não temos todas as respostas, nós vamos construindo. E é bom que nos coloquemos perguntas, também no âmbito eclesial, a gente não desperdiçar esta oportunidade que representa da gente fazer essas perguntas. Um escritor chamado Guimarães Rosa, que todos nós conhecemos, diz que vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é fazer outras maiores perguntas. E é isso mesmo. E a igreja tem esta responsabilidade de promover as maiores perguntas. As células têm esta responsabilidade de promover as maiores perguntas. Eu quero me deter um pouquinho nessa dimensão da questão da crise, porque todos nós estamos passando por esse momento, que mais do que uma crise sanitária, uma crise em todos os sentidos, né? Como já foi nos dito até pelo Papa Francisco, é uma árvore de ramos incessantes, né? Então, não há vida pessoal, não há vida, maturação pessoal, não há crescimento espiritual, não há consciência de si que não se suponha uma experiência de crise. Não há casamento se não tiver crise. Não há comunidade, não há célula se não tiver crise. Então, não faz sentido alimentarmos esta visão puramente negativa da crise, não. Pelo contrário, o que nos é pedido, antes de tudo, é que a gente escute a sua voz. Vou repetir, escutemos a sua voz. Nós devemos nos tornar aprendizes também. Como muita gente está se tornando aprendiz nesse momento, também nós, das células, devemos nos tornar aprendizes. A crise, seja ela de fé, de pastoral, evangelizadora, que nós estamos tratando nessa circunstância, que também é econômica, sanitária, de qualquer outro tipo, pode ser entendida como esse momento privilegiado de auscultação, de escutá-la. Por isso, é necessário olhar para ela como um caminho, não como um fim da estrada. Então, a crise nos coloca nessa leitura, às vezes impiedosa, nos coloca numa leitura quase que purificatória da existência, dos tecidos eclesiais, pastorais. Na verdade, a crise nos obriga a repensar qual que é a nossa posição no mundo, qual que é a nossa posição enquanto célula, dentro da igreja do nosso Brasil, dentro da nossa diocese, dentro da nossa paróquia, qual que é a nossa posição. Então, nesse longo, paciente, por vezes até para nós, impaciente processo de maturação interior, de crescimento espiritual, nós temos que aceitar e acreditar. Aquilo que diz um poeta português, considerado um expoente máximo do simbolismo da língua portuguesa, ele dizia num dos seus sonetos: foi bom para nós essa demora. Que tenha sido bom para nós toda essa demora, porque nós queremos colher os melhores frutos desse processo, Jesus amado. Desse processo. É um negócio que entrou aqui deve ser do Zoom. Queremos colher o melhor dos frutos desse processo. Foi bom para nós essa demora, diz Camilo Peçanha. A crise aparece como um apelo, a crise aparece como uma mensagem que é preciso decifrar. Então, o verdadeiro problema que a crise coloca é como geri-la. Que uso que eu devo fazer dela? Né? A vida também se estabelece nessa dimensão de perda e ganho. E nós estamos vivendo isso, né? Economicamente, né? Financeiramente, profissionalmente, quanto nós perdemos com tudo isso, quanto a nossa sociedade perdeu, né? Quantos miseráveis que nós temos hoje nesse país, mais de 19 milhões de pessoas, né? Quantas pessoas nós perdemos, né? 600 milhões de pessoas perdemos, né? Enfim,
é nesse perder que se inscreve a possibilidade da gente se surpreender por onde o imprevisto de Deus pode entrar. O imprevisto de Deus pode entrar por aí. Por isso, toda crise é constituída sempre de 3 andares. 3 andares. Primeiro é a separação, que é violenta, que é inesperada. Então, a primeira imagem que nós temos da crise é daquele rasgão que descostura a vida, né? Aquele rompimento. Segundo é o do umbral, quer dizer, o do patamar, da soleira. A crise nos coloca perante o inédito, né? Aquilo que está, e você começa a ver um pouco a horizontalidade. A experiência do novo começa a te surpreender. Depois, a crise nos coloca no terceiro andar, que é uma reconfiguração, uma nova compreensão, uma renovada esperança e renovada presença no mundo, na história, na vida. Essa possibilidade de renascer. Talvez estejamos agora nessa daí, do segundo para o terceiro andar, né? Estamos no terceiro patamar, talvez. É muito fácil a gente ficar no primeiro passo. A crise é simplesmente morte. Acabou tudo, não tem mais jeito, vamos enfiar a nossa viola no saco, né? E a vida pode ser bela e feliz, realmente, para além das nossas ilusões. Por isso, a crise pode ser essa alavanca de maturação mais fecunda, mais paciente da nossa existência. Mais 2 minutinhos para terminar esse assunto aqui, onde Deus entra em tudo isso. A experiência de Deus não é necessariamente de consolação ou confirmação. A tradição bíblica fala de uma experiência de crise e de luta. A fé não é a construção de uma estabilidade, mas é a aceitação de um combate. E a experiência de Deus é de nudez. E muitas vezes, não só nudez, enquanto nu, mas mudez, enquanto se fica calado, fechado a boca. Zacarias, por exemplo, calou, fechou a boca. Deus fechou a boca dele. De fragilidade, de dúvida, São José. De silêncio, de noite escura. É uma experiência de não saber, de não ver, de não conhecer, de não ter, não poder. É um não repetido que, paradoxalmente, acaba por se tornar também um lugar do encontro. Então, aquele que tem fé, aquele que crê, é aquele que se deixa colocar em crise. Então, não fiquem assustados que nós estamos em crise. Louvado seja Deus. Quase 2 meses e pouco estaremos já pertinho do Natal do Senhor. Veja bem que as narrativas bíblicas do Natal é essa invasão da crise, desde a anunciação de Maria até o anúncio aos pastores. Bendita noite, bendito o silêncio de Deus, bendito o caminho austero que a fé nos leva a fazer. O que nos é oferecido é o caminho, é a viagem, é o bordão, é as sandálias de peregrino. Só para lembrar, não há teologia de fé que não seja teologia da crise. A fé é para nos colocar em crise, em estado de abertura, em renascimento, em reconfiguração. Lembra a figura de Pedro? A figura de Pedro trabalha desde o início a partir do motivo da crise. Pedro olha para a crise como um obstáculo. Jesus olha para a crise como uma oportunidade. Por isso, queremos aprender a não temer, a não sentir a crise como um momento em que a gente vai se fechar. Pelo contrário, mas sentir a crise como um momento de chamamento, de vocação, de segmento, de descoberta mais funda, mais profunda. Né? Esse misterioso pai das lágrimas, né? Que não é um impedimento. Não só as crises de fé que nos impedem de acreditar, mas também os conformismos de achar que está tudo resolvido. Né? A crise de fé, as crises que estamos passando, é sempre momentos privilegiados que o Espírito Santo vai nos dando para mergulharmos mais profundamente na nossa existência, no nosso coração. Olha, o normal desapareceu. É uma das tendências mais emocionantes que vão surgindo agora, é ver as igrejas não mais se concentrarem no ministério que é dominical, de participar só lá no domingo ou uma vez por semana na célula. Agora é um ministério que é diário. Então, tamanha a responsabilidade nossa, que estamos à frente das células em N paróquias. Né? É diário. Né? A lógica é simples, se as pessoas vivem todos os dias precisando de esperança e recursos para viver a sua fé, para encontrar a fé todos os dias,
Nós, como líderes, nós precisamos começar a acompanhar as pessoas todos os dias. Não só 2 vezes por semana, quando vem na célula lá no domingo. É todo dia. Todo dia. Temos que descobrir isso. Embora a sua missão nunca mude, seus métodos vai ter que mudar. Nós vamos ter que descobrir métodos diferentes, métodos novos. Inovar, experimentar, fazer dessa missão mais importante que seus métodos. A missão é mais importante que os métodos, porém, nós vamos ter que descobrir métodos novos. A escola vai ter que descobrir métodos novos. Não é assim? Até a forma da gente trabalhar, da gente se relacionar, tudo diferente, tudo diferente. Então, a crise pode ser um acelerador, mas também um berço de inovações e de avanços. Então, nós não vamos desprezar. Nós, infelizmente, eu sou muito claro para todos vocês, nós não podemos mais colocar a experiência digital da evangelização na prateleira depois que passar esse momento que nós estamos vivendo. Não, as paróquias deram um salto qualitativo, quantitativo e qualitativo, né? Quantas que tiveram que se reinventar, colocar celularzinho e aí dar um jeito de transmitir, e também os nossos grupos, as nossas pastorais, os nossos movimentos. Se fizermos isso, se a gente colocar a evangelização digital na prateleira, nós estamos ignorando a maior oportunidade que a igreja hoje tem de alcançar as pessoas. Mas isso não quer dizer que vai ficar só no digital, pelo contrário. Pelo contrário, mas é fundamental que a gente não esqueça de toda essa dimensão que nós temos aqui. Tá? E agora eu peço a vocês uma paciência, porque eu quero falar com vocês agora uns 20 minutinhos sobre um estilo que nós estamos vivendo, que devemos viver para as nossas células. E esse estilo passa por aquilo que para nós, é muito importante, que é a dimensão do oikos, da casa. Né? As células é uma ação evangelizadora, é um estilo, uma forma de se colocar em todas as situações e se colocar na comunidade cristã, na comunidade eclesial missionária, e nós vamos aprendendo e queremos aprender com Nossa Senhora, com Maria. Nós estamos nessa semana do nosso novenário para Nossa Senhora Aparecida. Nós hoje estamos no sétima noite, no 7º dia da nossa novena, e ela tem muito a nos ensinar. Então, a memória bíblica de Maria se abre como uma casa, aonde quem fala é um anjo. E também começou com uma casa e se fecha com uma casa, aonde fala é o vento e o fogo. E a casa que para nós, da célula, é tão importante. Então, a gente sabe o significado da casa. Né? Então, da casa de Nazaré à casa de Jerusalém, nós queremos colocar nossa atenção à humanidade de Maria, sua vida real, né? Não sobre os privilégios, sobre o extraordinário, mas vamos olhar o ordinário, né? Aquilo que ela viveu. Né? Os 30 anos passados com Jesus, como diz o Papa Emérito Bento XVI, naquela casa e naquela atmosfera estão as raízes ocultas da igreja. Naquela casa e naquela atmosfera estão as raízes ocultas da igreja. Por isso, o Evangelho tem sempre palavras muito importantes sobre a dimensão da casa, que é o lugar principal da vida, a casa onde se fala ao coração, a casa onde a vida nasce, cresce, a casa onde a vida é guardada, a casa que dá lições de coisas verdadeiras, a casa onde a gente pode encontrar Deus. Por isso, a casa, em hebraico, é Bet, é a segunda letra, né, do alfabeto. E ela tem, o que eu não consigo colocar aqui, eu até ia colocar, mas não consigo, porque eu não consegui abaixar aqui o nosso PowerPoint. Isso eu ia mostrar para vocês aqui, mas eu não vou tentar fazer isso, que pode cair qualquer conexão, e aí então será muito pior o peixe, o molho e tudo aquilo que nós estamos falando. Acho que é melhor não mexer nessas coisas. Vamos voltar aqui, conversar, vamos falar, só vamos usar da palavra. E aí nós vamos recordar que Jesus, ele era frequentador, não muito ele ia no templo, mas ele era frequentador da vida. Né? Lembra que a casa onde ele visitava, onde ele se encontrava com os amigos, onde ele tomava refeição, onde alguém perfumava o seu pé,
a casa como a liturgia do rosto das pessoas, né? Então, ele era frequentador da vida, da casa, né? Lembra que todas as orações de Jesus começam com uma palavra especial, bem caseira, Abba, é a palavra popular aramaica, com as crianças chamam o pai em casa de Abba. Fora da casa, o filho, quando se encontra com o pai lá na rua, chama de senhor. Abá é a palavra mais íntima, é a palavra mais doméstica, familiar, afetuosa, que o filho, ao se referir ao pai dentro de casa, chama. Então, não tem solenidade litúrgica, né? na língua litúrgica, né? Na sinagoga se evocava Deus dizendo Abnu, Abnu Sheba Shammai, né? Pai nosso que estais no céu. Então, em hebraico, Pai nosso, Abnu. Tá? Então, só para entender, só para lembrar que Maria, ela tem 8 casas muito especiais, 8 casas. E o que eu quero falar para vocês dessas 8 casas. Tá? Então, a primeira casa, em cada uma dessas casas, as nossas células vão aprender um estilo de presença, de atuação na realidade que estão vivendo, principalmente nessa realidade urbana que nós vivemos, né? Porque todos nós vivemos dentro de uma realidade urbana. Então, como compreender? A primeira casa, de 8 casas que ela teve. Primeira casa, a casa dos começos, está lá em Lucas 1, 26 e 28. Né? As células como comunidades, né? Células são pequenos grupos, pequenas comunidades dentro de uma grande comunidade, é uma rede de comunidades dentro da grande comunidade paroquial, né? Em que ela deve estar presente nas periferias geográficas existenciais. Lembra que Deus escolheu Maria pela periferia. Ela era uma menina da periferia, mulher da Palestina, uma pequena província do Império Romano, mulher de Nazaré, uma aldeia que nunca tinha sido nomeado na vida essa aldeia, uma aldeia muito pequena, sem história. Maria é a mulher numa sociedade desfavorável, né, para as mulheres, mulher jovem, né, porque quem tinha autoridade era os anciãos, ela era jovem, hoje que é o contrário, mas antigamente era os anciãos. Provavelmente analfabeta, numa religião da palavra, ela não sabia ler a palavra, né? Então, podemos nos reconhecer nela, porque ninguém tem menos do que ela. Como Maria, também as nossas periferias das nossas paróquias, elas estão todas carentes. Quantas pessoas na periferia da nossa paróquia, da nossa igreja, da nossa comunidade também estão vivendo esses dramas, né? E aí, a célula é chamada a recomeçar, lembrando de cuidar das feridas e das dores dos homens e mulheres de hoje, sobretudo daqueles que mais estão arrebentados por essa crise que nós estamos vivendo, né? E na própria casa, o anjo entra, e a primeira imagem evangélica de Maria é da jovem em sua casa. De Maria, nós sabemos 2 coisas importantes, que ela tem um amor e tem uma casa. É bonito isso, né? Podemos prescindir de muitas coisas, mas não de uma casa e de um amor de família. Amor e casa. É bonito isso porque precisamos de muito amor para viver bem. E saber que nós temos a segurança de uma casa. É necessário a gente marcar uma presença muito mais intensa, visível, amorosa na vida das pessoas, lembrando destas periferias existenciais e geográficas, tá? Isso nós não podemos esquecer, tá? Colocar as periferias no centro das nossas células de cada comunidade, né? Então, a primeira casa, a casa dos começos, o que nos ensina, células mais presentes nas periferias ou geográficas, os existenciais, mas estar atento a essas realidades de gente que está agora, por causa de tudo isso, deprimida, angustiada, isolada, sozinho, gente que não tem ninguém por elas, perdeu o marido, perdeu a mulher, perderam os filhos, né? A gente sabe e conhece na nossa comunidade pessoas assim, tá? A segunda casa, a casa de profetas, é Lucas 1, de 39 a 56. Lucas 1, de 39 a 56. É a célula como anunciadora do querigma. Maria sai da sua casa e vai para
aquela bonita viagem, naquela metáfora de todas as viagens do coração e da missão do mundo urbano, ela vai, tem uma espiritualidade não de narcisista que fica olhando para si mesmo, contemplando para si mesmo, né, das suas próprias emoções, mas ela fica, vai para a casa de Isabel e fica ali 3 meses. É bonito isso, 3 meses. Precisamos de calma para compreender a palavra. Precisamos de tempo, de saber esperar, de prestar atenção. Né? Saint-Exupéry, a rosa é importante porque ele dedicasse tempo. E Deus manifesta a sua graça no espaço dos afetos, dos abraços. Elas se abraçam e a casa ali de Isabel se transforma num santuário. É bonito isso, porque lembremos de Zacarias aqui que perdeu a palavra porque não confiou na palavra do anjo. Quem não escuta a palavra fica sem palavra. Quem não acolhe a palavra, tampouco pode dar essa palavra para os outros. Então, Maria vive essa serenidade com alegria da própria fé. Talvez atualmente mais do que grandes profetas, o Senhor queira nos dar pequenos profetas que vivem com simplicidade, sem fazer ruídos, o evangelho do cotidiano. Gente que coloca a boca no trombone, e hoje tem muita gente, né? Nós temos aí a internet, que temos a bestialidade da internet, que a gente encontra tanta gente falando tanta borracha, tanta bobagem, a gente está acostumado com isso, daí a gente já sabe disso, não precisa falar. Talvez os pequenos profetas é aqueles que vivem com simplicidade, sem fazer muita gritaria, sem fazer muito ruído. Como nos recordou o Papa Francisco, não podemos deixar de lembrar do Evangelium Gaudium, que ele falava do querigma, o querigma, que é o coração do anúncio do Evangelho, é o querigma. É ele que deve ser anunciado por todos, em todos os momentos, em todas as ações evangelizadoras. Olha, meu filho, nós temos como célula essa dimensão tão bonita que nós não podemos perder de vista, de continuar dizendo para as pessoas: Deus te quer, és obra do seu amor, Jesus se entregou por ti com braços abertos na cruz, ele está vivo, você pode se conectar com ele, deixa que a tua vida esteja nas mãos dele, receba a força para seguir adiante. Eu fiz isso, e embora tenha muitas coisas para melhorar, eu sinto que ele tem me ajudado a viver com mais plenitude, então louvado seja Deus, vai para frente, tenha o Espírito Santo e tenha a comunidade para se abastecer da graça. Esse querigma, esse anúncio pode tocar o coração das pessoas, como pode tocar a partir de uma pequena pergunta que começa o Evangelho, né? Que procurais? Como você está? Esse desejo de ir de pessoa a pessoa, né? Esse anúncio feito nessa relação interpessoal, feito de corpo, presença e de palavras, né? Tu a tu, coração a coração. Papa Francisco vai dizer que uma igreja em saída é aquela que entra na vida diária dos outros em curtas distâncias e se abaixa, né? Entra na vida, encurta e se abaixa, né? Então, isso é possível, é possível. Então, nós vamos ter que, futuramente, pensar a célula também para os reiniciantes, porque alguns já se iniciaram, foram embora e eles vão voltar. Tenho certeza que vão voltar. Vão voltar. Só não vão voltar aqueles que já estão na glória do Pai, que eles não precisam de célula, né? Mas os demais podem voltar e nós vamos ter que pensar isso daí, né? Como nós podemos também ter essa sensibilidade de hoje visitar as catedrais da dor. E as catedrais da dor e do amor são os hospitais, são os cemitérios, são os abrigos sociais, catedrais hoje da dor e do amor, que nós podemos fazer isso. E aí, o que nos ensina a casa de Isabel? Células mais querigmáticas. Células mais querigmáticas. Tem a terceira casa, que é a casa das dúvidas e dos sonhos. E aí são células com mais acompanhamento personalizado. São José, ele não entendia muita coisa. É bonito, tem uma pensadora que diz que a vida daquele que crê é compreensível só se nela existe algo de incompreensível. Bonito isso. A vida daquele que crê, a vida do crente, é compreensível só se nela existe algo de incompreensível. Quer dizer,
Só se existe algo mais, um sonho, um anjo, um amor não merecido, uma outra vida, Deus, é isso mesmo. E o tempo passado na casa de José foi um labirinto de muitas perguntas, porque amar é esperar. Os homens e mulheres das nossas comunidades, das nossas cidades, da sua paróquia, eles precisam muito da atenção pessoal, de pessoas que escutem seus sonhos e suas perguntas. Por isso, preste atenção, no mundo de tanta mobilidade, que todo mundo está para lá e para cá, nós, como igreja, devemos ter a estabilidade. É importante saber que existe um lugar aonde eu sou bem-vindo, amado, querido e acolhido. É importante saber que as pessoas da comunidade, que são líderes da comunidade, eles são referenciais, que a pessoa que anda para lá e para cá correndo, quando der uma situação, ela sabe que existe o Sandro, ela sabe que existe o César, que existe o Sérgio, que existe o Padre Fábio, o Ricardo, o Vanderlei, o Cláudio, que existe a Simone, que existe o Pedro, que existe o Felipe, que existe o Eli, que existe o Heraldo, que existe a Edna, o Franklin, a Valdirene. Sabe que existe a estabilidade no mundo de tanta mobilidade. Por isso, para aqueles que creem, existem 3 grandes experiências que podem abrir portas para nos ajudar a ir muito mais além, né? Porta de quem não crê, né? Aquela pessoa que não quer mais saber de nada, tem portas. Quais são as brechas? Quais são as portas que podem se abrir? Primeira porta, quando se faz uma experiência de uma alegria muito grande, uma alegria cuja causa é muito maior que eu sabia que é muito maior do que eu. Então, é o nascimento de um filho, todos aí já fizeram a experiência de nascimento de filho. É uma alegria, você é invadido por nascimento de uma criança na sua família, ou sua, e a pessoa fica tão feliz, ela não sabe o que fazer, ela fica tão agradecida, ela não sabe para quem agradecer, porque ela não tem noção do Deus da vida. E isso traz grande alegria, isso é uma porta que se abre. Segunda experiência, uma grande culpa, muito mais forte, é um desconforto de não estar bem consigo. Nós sabemos que é culpa, que é pecado, mas ela não consegue saber com clareza esse referencial que nós temos. É culpa. E a terceira experiência, que é uma porta, são experiências que podem abrir portas, que são brechas para entrar na vida das pessoas no momento de dor, de morte, quando tudo se abala. Isso também atinge profundamente, nós estamos vendo isso, né? Quantas pessoas estão abaladas, né? Estão angustiadas, não estão encontrando sentido para tudo isso que nós estamos vivendo. E este momento é uma porta que está se abrindo para que a gente possa estar ali como célula. Isso o Sandro já falava isso desde quando ele vinha aqui, que ele tinha barbas brancas e cabelos compridos, cabelos pretos. Então, o que nos ensina nessa casa das dúvidas e dos sonhos, na casa de São José? Células que são mais, que fazem um acompanhamento personalizado, né? Células com mais acompanhamento personalizado. Não podemos esquecer de acompanhar de forma personalizada as pessoas. Aí vem, então, a outra dimensão, outra casa de Nossa Senhora, que é a casa do pão, né? Que são as células mais acolhedoras. Lembra, Belém é a casa do pão. Quando muitas portas se fecham, Belém se abriu para acolher o Salvador. Tem uma coisa muito bonita que diz Santo Agostinho, né? Nós temos que amar a humanidade de Cristo para chegar à sua divindade. Então, Santo Agostinho diz, caminha atrás do homem e encontrarás a Deus. Caminha atrás do homem e encontrarás a Deus. Este acolhimento, né? Que é uma abertura autêntica para com os outros, né? E aí precisa descalçar mesmo, precisa tirar as sandálias diante da terra sagrada do outro, né? Precisa crescer na arte do acompanhamento. Há uma pesquisa feita em 45 países diferentes que nos aponta que 92% das pessoas que visitam as novas comunidades ou grupos cristãos, e aqui eu estou dizendo de católicos e evangélicos, e essa estatística é muito interessante, fazem isso, olha, 92% fazem isso por causa ou através de um convite pessoal. Convite pessoal. 65% desses convidados ficam apreensivos, ficam preocupados, porque pensam que vão ser julgados.
56% se sentem inseguros em relação a esses grupos. Então, nós precisamos ajudar, nós precisamos mobilizar as nossas células, as nossas comunidades, para uma nova cultura do convite. Nós não vamos perder esse referencial, porque isso vai reduzir a barreira. Se a gente não fizer isso, nós não vamos nunca conseguir chegar ao coração das pessoas. Nós vamos sempre fazer convites genéricos. Não, é o convite que é pessoal, né? E aí, melhorar a acolhida das pessoas que chegam nas nossas comunidades e dar um jeito de fazer chegar ao coração delas por um convite pessoal, né? E aí, esta hospitalidade junto à comunhão com os enlutados, que é uma situação muito triste que nós estamos vivendo, né? E junto aos doentes, aqueles que estão sofrendo muito, que estão cuidando dos doentes, cuidadores dos doentes, né? E também essa pedagogia do convite, né? Bom, o que nos ensina a Casa do Pão de Belém, Betlehem, né? É células mais acolhedoras. Mas também tem a Casa dos 30 anos, que é as células mais fraternas. Lembra que Jesus, eles vão juntos a Jerusalém, eles voltam juntos para Nazaré, juntos buscam o filho. José e Maria sabem escutar e perguntar ao filho. Eles voltam juntos para casa. A arte de viver, de estar juntos e de saber estar juntos e de querer estar juntos. A arte de viver é também a arte de pensar, de profundidade, lembra que Maria guardava todas as coisas em seu coração, né? Esse desejo de ser mais fraterno, de estar juntos, né? Constituir células de proximidade, incrementar a comunhão entre nós, velar por essa colaboração dos nossos grupos, das nossas células, a arte de se aprender, né? De promover essa sensibilidade e esse desejo de estar juntos. Foi perguntada fazendo um parênteses rapidinho, para uma antropóloga, o que mais chamava atenção desde quando o homem, desde a descoberta do primeiro homem, né, no mundo, né? E pensavam que essa professora antropóloga fosse dizer assim, foi a descoberta de um utensílio doméstico, foi a descoberta de um instrumento para agricultura, foi a descoberta de um instrumento para caça, para pesca. Não. Ela disse assim, a maior graça, né, a maior riqueza é quando a gente descobriu um fêmur que foi restabelecido, né, que foi curado, foi novamente curado. Para dizer assim que ela dizia, se foi curado, é sinal que alguém ficou ali, é sinal que alguém estava ali, é sinal que alguém gastou tempo com aquela pessoa quebrou a perna, e aí ficaram ali até aquela pessoa sarar daquela perna quebrada, porque eles não conseguiam andar para frente, tiveram que ficar ali até aquela pessoa sarar daquela perna fraturada. É bonito isso, porque é essa dimensão comunitária, fraterna, né? Então, tem a Casa dos 30 anos nos ensina, então, células mais fraternas. Tem a Casa do Vinho, aí João 2, de 1 a 11, que todos nós conhecemos o texto, não precisamos ficar falando muito, mas são as células mais cuidadoras dos seus evangelizadores. Mesmo diante das situações mais trágicas, é interessante, Jesus, ele convivia com muita gente, uma situação muito difícil, né? De gente que precisava ser curada, que precisava dar uma palavra de alento, de uma bênção, disso, daquilo. Tudo começa por um milagre em uma festa. A festa como uma nova catedral. Naquela festa falta não só o necessário, mas também algo que tantas vezes nós consideramos supérfluo. A amizade, a fé, a alegria, pequenos perdões, pequenos sorrisos, pequenos sinais de afeto. Então, nós não devemos tratar as nossas lideranças só com pão e água. Devemos oferecer vinho também. Não só vamos oferecer trabalho e, às vezes, formação. Devemos oferecer acompanhamento, comunhão, amizade, afetos.
perdões. Isso precisamos. Isso é o vinho. E Maria nos ensina a viver, a cuidar dos evangelizadores, né? Em 4 etapas. Viver com atenção, interceder, envolver e fazer, né? Essas etapas que estão dentro do texto das bodas de Caná. Então, esta qualidade espiritual e apostólica do núcleo evangelizador das nossas células, ela é decisiva. Essa qualidade requer serviço de formação de espiritualidade, espírito de comunitário, habilidade para as coisas. Então, nós não vamos nos desmotivar, vamos nos motivar. Deus te deu tantas qualidades, Deus te deu tantos dons, que você vai guardar tudo para si. É agora a hora, né? Não tem outro momento, é agora. Não é com outras pessoas, é com você mesmo, né? Em você, Deus escolheu o lugar ideal para ele se manifestar. Ele quis se manifestar na sua vida. Esse é o lugar ideal que ele escolheu. A sua vida, a minha vida, a nossa vida de batizados, né? E aí as lideranças nossas precisam ser acompanhadas de forma individualizada, né? Nós precisamos mostrar interesse, nós precisamos mostrar que nós apreciamos o trabalho dos nossos líderes auxiliares, os padres aqui, dos seus líderes, dos seus supervisores, né? Nós temos que, os colaboradores, às vezes, eles têm se queimado, né? Ao comprovar que eles são só colaboradores e são descartados, às vezes, de maneira até autoritária e indelicada. Outros se desidratam porque nós não oferecemos a água da espiritualidade e da formação. Então, fica desidratado. Alguns se desencantam, porque ao perceber que existem somente interesses pessoais e vai começar a se desencantar porque acha que a igreja só valoriza um grupo, uma função, só aqueles que podem fazer alguma coisa e deixa os outros de lado. Enfim, nós temos tantas pessoas, nessas pessoas há um tesouro humano e espiritual de grande valor, e nós queremos agradecer a Deus por cada um de vocês que fazem parte das nossas comunidades, cuidando-as com esmero, com amor. Eu só esquematizei as células da minha ex-paróquia, quando eu era padre, e lá vivi 17 anos nesta paróquia. Eu só pensei, porque eu não estava dando conta de pastorear a minha comunidade. Eu era sozinho e passava na minha comunidade, ex-paróquia, Cláudio está aí, o padre Robson entrou, acho que ele já teve que ir para um batizado, para um casamento, que ele falou que tinha casamento. Só consegui, por causa do pastoreio. Passavam 3.000 pessoas toda semana na minha paróquia. Como que ia dar conta de 3.000 pessoas? Eu não conseguia. E aí, essa divisão do pastoreio me fez se encantar pelas células. Por quê? E essa dimensão do ser discípulo antes de fazer, porque as pessoas querem fazer. E eu falei, não consigo, não tem jeito de vir aqui fazer. Imagina, como que ia fazer? A dona Maria era a dona lá dos pão, quem que ia fazer pão com ela? Ninguém, porque ela não deixava. Era capaz de tacar o pão na cabeça da pessoa que ia lá ajudá-la, né? Ela não podia ir lá fazer, ninguém pode, nem pegar a vassoura, não pode, já tem a dona da vassoura, já tem a dona da chave, já tem a dona da porta do armário, já tem a dona das toalhinhas, das roupinhas que lava, das coisas que... Já tem tudo isso, não tem jeito de fazer. Não, você não vem aqui para fazer, você vem aqui para ser discípulo. E é bonito isso da célula, porque a gente se torna discípulo e ajuda no pastoreio, cuida das pessoas. E nós devemos cuidar de quem cuida das pessoas. Nós não podemos perder essa perspectiva. Cuidar daqueles que cuidam das pessoas. E isso que nos ensina a Casa do Vinho. As células tenham mais cuidado com os evangelizadores. E aí eu só estou terminando já, porque falta somente mais 2 casas. A Casa do Discípulo Amado, que é bonito o texto de João 19, 25 a 27. As células como comunidades, né, como comunidades eclesiais missionárias mais solidárias. O Evangelho começa e termina com o mandato de receber Maria em nossa própria casa. A palavrinha mãe no Evangelho aparece 334 vezes na Sagrada Escritura. 334 vezes. Não só no Evangelho, na Sagrada Escritura como um todo. Há um provérbio hebreu que diz: como Deus não podia estar em todas as partes, criou as mães. Olha que bonito. Como Deus não podia estar em todas as partes, criou as mães. Então, obrigado a vocês, queridas mães que estão aí, viu? Levanta a mão quem é mãe, por favor, aí, por favor. Quem é mãe? Olha lá.
Aí, louvado seja Deus. Aí, olha lá. Louvado seja Deus. Então, ele não podia estar em todas as partes, criou vocês. Na cruz, a maternidade ferida de Maria foi multiplicada. As únicas dores que têm sentido são as dores do parto. Na cruz foi multiplicada. Quando tudo morre, quando tudo fica escuro no Gólgota, Jesus pronuncia palavras de vida e diz: mãe e filho. Diz geração e diz afeto. Então, a vida volta a brotar. O novo nasce sempre com dor. O novo nasce sempre com dor. Então, a nossa vocação é a mesma de Maria, né? Custodiar, proteger, cuidar, amar. E a missão das nossas células, como essas comunidades, é servir com solidariedade. Madre Teresa de Calcutá, ou Santa Teresa de Calcutá, dizia: Senhor, quando eu estiver triste, manda-me alguém a quem consolar. Manda-me alguém a quem consolar. Quando eu tiver fome, mande-me alguém a quem eu possa saciar. Quando eu tiver tempo, manda-me alguém que eu possa ajudar pelo menos por um momento. Bonito isso. Essa sensibilidade e preocupa-nos muito pessoas das nossas comunidades que andam muito angustiadas, né, isoladas, então, pessoas que estão vivendo situações de total distanciamento das coisas de Deus, foram treinadas agora a ficar longe de Deus, né? Elas pegam as bicicletas, eles substituíram o horário da comunidade com esportes ao ar livre, então descobriram uma nova forma de viver o final de semana. Estão longe. Tem tempo para tudo, mas para ir na igreja não vão ter mais tempo, porque descartaram, perderam, né? Depois de 2, 3 meses estão distantes. Nós vamos ter que recuperar essas pessoas para Deus, né? Então, o que nos ensina a célula, a casa do discípulo amado? Células mais atentas ao sofrimento e mais solidárias. E a última casa, para terminar aqui, por favor, que eu estou me alongando demais, eu já falei 30 minutos, então me perdoe, é a casa cheia de vento, Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 4. Encontramos Maria ali, né? As células como ou a célula como um lugar mais plural, né? As nossas comunidades eclesiais missionárias, né, que fazem parte, né, dessa dimensão tão bonita, são as células, elas precisam ser cada vez mais plural. Lembra que lá, a Casa de Jerusalém, uma casa de comunidade de oração, né? A casa como lugar de oração. A igreja surge dessa casa, que é uma igreja repleta de dons, de carismas, uma igreja mais plural, capaz de falar e de se fazer entender em diversas línguas. E Maria é essa mulher da comunhão. Depois da Anunciação, nós nunca mais vemos Maria sozinha no Evangelho. Eu penso que é isso mesmo, essa dimensão da visibilidade da sua paróquia, da visibilidade das nossas células, elas vão assegurando a visibilidade também, né, da nossa igreja. A paróquia existe para todos e para qualquer um que estão interessados, tocados, fascinados, né, a qualquer nível possível pelo Evangelho. Então, que a gente possa experimentar ali na vida paroquial, na vida comunitária, na comunidade da onde você bebe, da fonte, é o essencial. As pessoas vão para se tornar cristãs, ser igreja desde o nascimento, para a fé, que é o batismo, até o acesso à vida eterna, né? Então, nessas células da casa cheia de vento, ou nessa casa cheia de vento, as células, elas precisam ser mais plurais, cada vez mais plurais, né? E é bom que nós não estamos sozinhos, né? Existe uma rede, né? Na nossa paróquia tem uma rede de pessoas, de polos, para nos tornar cristãos, para ser igreja. Locais de peregrinação, tem centros de retiros na diocese, centros de formação, centros de teologia, associações, movimentos eclesiais, escolas católicas, meios de comunicação que vão irradiando o evangelho. Quer dizer, não nos sintamos sozinhos, nós estamos todos na mesma barca, porque tem muita gente que está envolvido nessa dimensão. E aí, então, vou recapitulando rapidinho para terminar.
que nos ensina a casa dos começos, células mais presentes nas periferias geográficas existenciais, que nos ensina a casa de Isabel, células mais querigmáticas, que nos ensina a casa das dúvidas e dos sonhos, de José, células com mais acompanhamento personalizado, que nos ensina a casa do pão, células mais acolhedoras, que nos ensina a casa dos 30 anos, células mais fraternas, a dimensão da fraternidade, que nos ensina a casa do vinho, células que a gente tenha maior cuidado com os evangelizadores, que nos ensina a casa do discípulo amado, células mais atentos ao sofrimento e mais solidário, e o que nos ensina a casa do vento, células mais plurais. E eu termino tudo isso lembrando dessa minha fala, lembrando uma parábola retirada de um jornal, de um texto de uma indiana chamada Arundhati Roy. A imagem do portal, ela diz assim, ela escreve assim: historicamente, as pandemias obrigaram os seres humanos a romper com o passado e a imaginar de novo o seu mundo. Esta não é diferente. É um portal. Um portal. Uma porta entre um mundo e o seguinte, aquele que virá. Podemos optar por cruzá-lo, cruzar o portal, arrastando atrás de nós as carcaças do nosso prejuízo e ódio, da nossa avareza, dos nossos bancos de dados e ideias mortas, dos nossos rios mortos e dos céus cheios de fumos, de fumaça, escuro. Ou podemos atravessá-lo caminhando ligeiros, com pouca bagagem, prontos para imaginar um outro mundo. Que tempo é esse que nós estamos vivendo que havemos de comparar? Olha, podemos lembrar que a nossa leitura como cristãos é uma leitura sempre de muita esperança. E pensamos que esta hora, sem nenhum constrangimento, é, afinal, um momento de um grande kairos. É um momento da gente relançar a nossa aliança com a vida. Esse não é o momento da gente cair nos braços do desânimo, não. Eu queria convocar vocês e exortá-los a não desanimar. Mas é um tempo de uma aposta de confiança, com confiança. Apostas de confiança. Não é só um compasso de espera que nos deixa como que suspensos numa dolorosa indefinição. Não, não, não. É um desafio à interlocução com o futuro e a gente vai dar passos concretos em direção a esse futuro. Nós não devemos agora fechar as sementes no celeiro, guardando as condições propícias para a gente ter um tempo bom para a gente sair para semear no campo. Não, não, não. Não é só a estação para a gente gerir aí as aflições que vão crescendo. Não. É uma ocasião em que Deus nos ordena que a gente se arrisque como igreja e que a gente compre um campo novo. Um campo novo. E essa é a certeza. A quem é semelhante o reino de Deus? O que eu hei de compará-lo? Lucas 13:18. Hoje cabe a nós fazer essa pergunta. E para isso é necessário fazer essa escuta espiritual autêntica da vida. Não nos fecharmos aos nossos discursos, aos modelos que nós tínhamos antigamente. Agora nós temos que sentar, nos debruçar, abrir as leituras da história, os exemplos que estão diante dos nossos olhos, mas sempre numa ótica, numa interpretação, que a gente vai dizer na teologia, né, numa hermenêutica da história que revele Jesus Cristo como seu centro. Então, eu penso que esta é a grande oportunidade que Deus está nos dando e que nós não vamos perder esta oportunidade. A oportunidade de nos colocarmos nesta perspectiva de ser, este momento, um grande kairos para as nossas células. Olha, eu termino agradecendo esta oportunidade, eu termino dizendo que a paciência que vocês tiveram para me escutar. Quero só para lembrar para vocês que a esperança cristã não é um simples esperar de braço cruzado, é esperançar-se. Né? Esperançar é se levantar. Esperançar é construir e não desistir. Esperançar é levar adiante, é fazer a nossa parte, é fazer de outro modo. Então, esse momento é isso que nós queremos fazer,
é o momento do Kairos, de esperançar-se. E nós não podemos nunca e de forma alguma fazer com que a gente passe por essa pandemia, por essa crise que nós vivemos e não saímos dela pessoas diferentes. Tem um livro chamado A Peste, de Alberto Camus, que ele diz que o bacilo, né, o vírus da peste, o bacilo da peste, pode chegar e ir embora sem que o coração do homem se modifique. E fazendo essa mediação para as nossas realidades, também, né, o Covid-19 chegou, pode passar na nossa vida, nos desestabiliza, mas o coração não muda. A tarefa urgente que hoje se coloca às nossas igrejas, a todos nós, das células, a todos os homens de boa vontade, é trabalhar o coração humano, persuadi-lo da verdade do Evangelho, acreditando que dentro desse Cronos, uma força generativa do Espírito Santo, pode emergir um Kairos. Acreditar nisso. E eu agradeço por vocês terem me escutado até aqui. Obrigado. Do Eduardo, nós é que temos que agradecer imensamente toda essa riqueza com que o Senhor nos presenteou. Primeiro, já a presença do Senhor, né, como bispo da igreja, e a presença também de sacerdotes, diáconos que estão aqui nesse grupo conosco agora, mas a maravilha de toda essa reflexão, né? Então, assim, a gente não pode encerrar esse momento sem receber uma bênção, né? E aí nós, como ovelhas do rebanho, inclinamos nossa cabeça e pedimos ao pastor que nos abençoe para encerrar esse encontro, por favor. Eu termino pedindo a Deus que nos ajude a compreender este vazio que às vezes nós passamos nesse período. O vazio trazido por um medo que nós não conhecíamos, que agora parece um inquilino da nossa alma, das nossas comunidades, das nossas células. O vazio dos espaços em isolamento, o vazio da vida, o vazio das horas, o vazio das incertezas. Que o Senhor nos ensine a rezar este vazio, vazio dos nossos olhos, nós vemos tanta gente sofrer, o vazio de muitos que sofrem sem que nós os vejamos. O vazio de tudo aquilo que de um instante ao outro é procrastinado. O vazio. O Senhor nos ensina a rezar com este vazio daquela pessoa idosa que passa o dia inteiro com o rosto no vidro da janela, esperando que alguém lhe visite. O vazio do jovem diante de um futuro que a gente sabe que está escapando cada vez mais. E ele se envolve com drogas, se envolve no crime. O vazio que nos alcança como um vazio de despejo da vida autêntica. Senhor, ensina-nos a rezar com o vazio que nós já tivemos desses encontros que nós gostaríamos que acontecesse, que não aconteceu. O vazio das nossas conversas, o vazio das nossas risadas, o vazio dos nossos abraços não dados, o vazio da proximidade proibida. Ensina-nos, Senhor, a rezar, o vazio em que não tivemos. E que o Senhor Jesus Cristo esteja dentro de vós para vos conservar. À vossa frente para vos encaminhar, atrás de vós para vos proteger, ao vosso lado para vos guardar. Abaixo de vós para vos sustentar e acima de vós para vos abençoar. E que Ele vos abençoe e vos guarde, volte para vós, o vosso olhar e vos dê a sua paz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado mais uma vez, Eduardo, obrigado a participação de todos, e nós vamos continuar aí conectados em outras ocasiões, grupo do WhatsApp, né, e assim a coisa vai continuar funcionando, se Deus quiser. Eu creio que seja isso, né, César? Não temos nada a comunicar mais, né? Não, aí o que vier de novidade a gente vai colocando ali nos grupos, né? Eu só queria reforçar com todos a importância de multiplicar essa formação, essa motivação nas nossas comunidades e paróquias, compartilhar com a